Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e hoje vamos trazer para vocês mais uma empresa que com certeza irá mexer muito na memória de vocês, memória afetiva dos tempos de criança, principalmente na década de 70, década de 80. E hoje vamos retratar aqui a Bicicletas Monarch, a Bicicletas Monarch, que também é uma empresa com sociedade anônima de capital aberto, também tem suas ações negociadas na bolsa. E a Monarch já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações com base no balanço do dia 31 de dezembro de 2025 e sempre atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos que nos sugerem aqui as empresas para que possamos fazer análise, a atualização das informações. E no caso da Monarch, a sugestão partiu do meu amigo Paulo Roberto Trivelato, grande Paulo Roberto, que inclusive é membro do canal também. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio aí, Paulo. Também meu amigo professor Carlos Geocádias, que também, nossa, é parceiraço aqui do canal de longa data. Muito obrigado também pela sugestão, muito obrigado pela participação. Antônio Furtado, que acompanha de perto a Monarch, a Vaceli Duarte também, Vaceli, também é sempre uma honra ter você conosco. Alex Silva, também participante aqui do canal, que também acompanha de perto a Monarch, enfim, muita gente que acompanha a Monarch. E hoje vamos atualizar as informações e recontar um pouquinho da história para vocês. Caso também queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas de Graf, manda sua sugestão, mas aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E também, caso queira participar de forma mais efetiva do canal, estarei aqui de braços abertos, esperando vocês também como membros do canal. Porque o canal tem uma área de membros, e nessa área de membros aqui, temos lá conteúdos diferenciados, conteúdos mais aprofundados, comparativos de empresas, para escolher qual a empresa que é melhor para investir naquele momento, de acordo com seus números. Então nós fazemos as comparações também lá na área de membros. Atendimento personalizado via WhatsApp, lives mensais para troca de experiências, troca de informações, enfim, uma série de benefícios para quem é membro do canal. E como é que faz para ser membro do canal? Aqui no vídeo, na descrição tem, seja membro do canal. Clicou ali, você com valor simbólico passa a ser um assinante do canal aqui e ter também acesso a todos esses benefícios. Então, espero vocês também na área de membros. Bom, sobre a Monarch que foi um símbolo ali, principalmente nos anos 60, anos 70, anos 80 ali, quando teve o seu grande auge aqui no Brasil, rivalizando na época com a Caloi, né? Então as duas grandes marcas que nós tínhamos aqui no Brasil, tanto a Monarch como a Caloi. Só que a Monarch, ela começa lá em 1908, através de um garoto, o Birger Svensson, que lá na Suécia, com 25 anos de idade ali, ele montava e revendia bicicletas. E a partir dali surgiu um fabricante de bicicletas lá na Suécia. E esse fabricante de bicicletas também veio para o Brasil. No começo ali também numa parceria com empresas brasileiras que adquiriam as bicicletas desmontadas, montavam essas bicicletas e revendiam. E aí na década de 40 surge a Monarch brasileira, que fazia justamente esse trabalho de montagem das bicicletas para revenda. Só que essa atividade, de repente, daí na sequência, também se transformou num fabricante. E aí a Monarch passou a ser fabricada aqui no Brasil lá na década de 40. E a partir dali a Monarch foi crescendo e junto, na época, como citei anteriormente, tínhamos também a Caloi, né? E aí as duas rivalizavam ali como as grandes marcas de bicicletas aqui no Brasil. E aí, só para ter uma noção, a Monarch chegou a vender mais de 2 milhões de bicicletas por ano. Mas daí, na sequência, o que acontece? A empresa ela monta também lá na década de 50 uma fábrica em Santo Amaro, em São Paulo. E daí já em 1953 contava com praticamente 600 colaboradores trabalhando dentro da Monarch na fabricação e na montagem e na revenda dessas bicicletas. No ano de 1967, lança um grande sucesso da Monarch, que aí, quando eu digo que mexe com a memória afetiva, a Monareta, né? A Monareta, para quem é daquela época, deve lembrar bem da Monareta. E a partir dali também vem um outro grande sucesso, que é a Monarch Barra Circular, que também foi um estrondo em termos de vendas também. E aí já no ano de 1979, aí toda a operação da Monarch passou a ser brasileira, então toda a empresa agora passou a ser genuinamente brasileira. E aí monta depois também uma fábrica em Manaus, tamanho
era o sucesso das bicicletas naquela época. Só que depois, daí, na sequência, a venda de bicicletas começou a cair até em função da entrada de produtos importados aqui no Brasil, a venda de bicicletas começou a cair e aí desativaram a fábrica de Manaus, mudaram também toda a unidade de produção para Indaiatuba, e hoje a Monarch ela continua na ativa, só que naturalmente com um volume de vendas muito menor do que já foi um dia. E a Monarch ela tem também o seu capital aberto na Bolsa Brasileira, também tem suas ações negociadas, só que a gente vai ter um volume de vendas ou de comercialização de ações muito pequena, porque as ações elas estão bastante concentradas na mão dos controladores. E a Monarch hoje, ela, quando você for analisar aqui, ver o balanço, você vai ver que ela é praticamente uma empresa que continua na mão da família Marzagão, só que ela não vive tanto da venda das bicicletas, mas ela vive justamente de aplicações financeiras, de recursos que tem dentro da empresa. Ainda tem a fábrica, ainda tem a produção, porém hoje a maior entrada de recursos para a empresa é de aplicações financeiras. E nós tivemos também no ano de 2025 ali um fato marcante na Monarch, que foi um ataque hacker que teve, que fez um desvio de recursos significativos das contas da Monarch. Ela já recuperou parte desses valores e agora também, recentemente, ganhou uma ação contra a BR Properties, que era justamente uma ação já de um bom tempo a respeito da venda de um imóvel que acabou não acontecendo, e aí a empresa entrou com uma ação e acabou ganhando também essa ação, coisas também que vão acabar se refletindo no balanço da Monarch. Mas enfim, para saber hoje como que está a situação da Monarch, estamos trazendo aqui o balanço lá do ano de 2025, que é a última informação que nós temos da companhia, já que o balanço do primeiro trimestre, a expectativa é que seja divulgado na primeira quinzena ali do mês de maio. E também trazendo os balanços anteriores para, no processo de comparação, entender o que vem acontecendo com a Monarch. Então, para conhecer a empresa, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Bicicletas Monarch para entender tudo o que vem acontecendo com a empresa e trazendo aqui toda uma base histórica desde o ano de 2021 até o ano de 2025. E ao longo desse tempo aqui vamos entender que a Bicicletas Monarch ela é uma fabricante de bicicletas, é uma indústria, né? E aí o que nós esperamos de uma indústria? Nós esperamos aqui que naturalmente que tenha todo um patrimônio registrado lá no ativo, né? E que uma parte desse patrimônio seja todo imobilizado, máquinas, equipamentos, barracões, etc. Tá? E aí o que a gente observa no balanço da Monarch, já desde o estudo aqui da base histórica de 2021, que ela tem um patrimônio de 216 milhões de reais, é o tamanho de tudo aquilo que tem dentro da empresa. E o imobilizado dela apenas 2 milhões 424. E aí ele vai ficando ali 1 milhão e 200, 6 milhões e 100, 4 milhões e 700, 3 milhões e 200, mostrando o quê? Que não tem ali investimentos no aumento da fábrica, máquinas, equipamentos, aquele crescimento todo. E o que a gente observa aqui na Monarch? Que ela tem um capital de giro extremamente alto, 168 milhões, o equivalente a 78% de todo o patrimônio, e a maior parte desse patrimônio é aqui, onde é que aparece caixa e equivalentes, dinheiro. Então, quer dizer, 146 milhões desse capital de giro, 146 milhões desse ativo, é dinheiro que a empresa tem caixa, banca, aplicação, equivalente a 67,8%. Então, de tudo que é a Monarch hoje, 67,8% da Monarch é dinheiro, né? Tem ali também o contas a receber, porque ela continua ainda produzindo e vendendo bicicletas, tem também o estoque de 15 milhões de reais, mas o patrimônio total principal aqui da Monarch é dinheiro. E esse patrimônio ele vai se mantendo, 146 milhões, 172, 168, 164, 162 milhões de reais, né? Então, a Monarch pode-se dizer hoje que é uma empresa de dinheiro, né? Dinheiro aplicado. Também, quando olhamos aqui o endividamento da Monarch, é um endividamento extremamente baixo, lá em 2021, de apenas 24 milhões, então em relação aos 216 milhões de patrimônio total, 24 milhões é dívida, 11,1%. A dívida é essa que vai para 27 milhões, 12%, 33 milhões, 13,9%, cai um pouquinho aqui para 29 milhões, 12,9%, agora 39 milhões, 17,3%. Então, de tudo que a empresa tem, 17,3% é dívida. Então, é uma empresa que também tem uma dívida muito pequena perto do patrimônio que tem. Tanto é que, se olharmos aqui, só o que ela tem em caixa, 162 milhões,
por uma dívida total de 39 milhões. Por aqui dá para ver como a empresa tem dinheiro, que se quisesse pagaria toda a sua dívida e zeraria, né? A geração, né, de resultados da empresa, que é vista aqui pela DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, ele vem aqui já no ano de 2021 com um faturamento de 17 milhões de reais. Tá? E aí, esses 17 milhões, para produzir as bicicletas, ela tem um custo de 11 milhões de reais. Então, entre a produção das bicicletas e a venda, ela ganha 5 milhões e 933,7%. Tem uma despesa operacional de 2 milhões e 844, sobra um lucro operacional de 3 milhões e 102. Aí ela tem um resultado financeiro, tem a receita financeira decorrente justamente de aplicações financeiras desse volume aqui que ela tem no caixa. Então, com isso, o lucro vai para 9 milhões e 900, paga 1 milhão e 800 de imposto sobre o lucro, sobrava lá em 2021 o lucro de 8 milhões de reais. Então, quer dizer, quando você compara o 8 milhões com 17 milhões, que é a receita gerada na venda de bicicletas, é uma margem extremamente alta, mas claro que temos que considerar que grande parte desse lucro ele vem de aplicação financeira. Em 2022, o faturamento de 18 milhões e o lucro de 26 milhões, sendo que dos 26 milhões, olha aqui, 21 milhões é resultado financeiro. Em 2023, o faturamento cai para 15 milhões e 910 e o lucro de 17 milhões, até porque resultado financeiro 21 milhões. Em 2024, o faturamento cai para 15 milhões e 15 milhões de lucro, sendo que desses 15 milhões, 17 milhões de aplicação financeira. Fecha 2025 com um faturamento de 14 milhões de reais e um lucro de 59 milhões de reais. Nesse lucro de 59 milhões de reais, nós temos que destacar aqui dois fatores que eu citei há pouco. A empresa ela registra aqui na sua despesa operacional um aumento, ó, que ele vem de 2 milhões e 100 para 28 milhões de reais de despesa operacional. Aqui ela registra o quê? Uma perda por ataque hacker, que transferiu o dinheiro da conta da empresa de forma fraudulenta, e aí a empresa entrou com as medidas cabíveis, conseguiu recuperar parte ela não conseguiu recuperar, então ela teve que lançar aqui a perda, né, por ataque hacker que ela acabou sofrendo. Em contrapartida, ela lança aqui também dentro do resultado financeiro, ela lança aqui uns juros sobre a ação que ela ganhou em relação à questão de um imóvel que ela tinha posto à venda pela BR Properties e acabou não ocorrendo a venda, entrou com a ação e acabou ganhando essa ação. Então ela lança aqui, como ainda não recebeu, isso aqui não veio para o caixa da empresa, ela lança aqui como juros que ela acabou adquirindo, né, em função desse ganho de ação, conforme notas explicativas apresentadas pela companhia. Mas enfim, o ganho maior hoje, o que a Monarch faz? A Monarch, na verdade, hoje, ela é praticamente um fundo de investimentos financeiros, onde o ganho da empresa vem de mercado financeiro, com 59 milhões de lucro nesse ano de 2025. A situação financeira da empresa é muito cômoda, né, porque a empresa é basicamente só dinheiro, então, em relação a tudo aquilo que ela deve, ela dispõe de R$ 8,97 no curto prazo, paga, sobra, então é uma empresa que não tem problema financeiro nenhum. Endividamento baixo, 11, 12, 13, 12, 17% nesse ano. E as margens elas dão esse número aqui absurdo, porque na verdade a margem ela jamais poderia ser superior a 100, né? Porque de tudo que você vende, você tem um custo, você tem uma despesa, então o que sobraria seria inferior ao 100 que você vendeu, né? Mas no caso dela, como entram todas as receitas financeiras, ele acaba dando essa margem extremamente elevada. O retorno sobre investimento 3%, vai para 11%, cai para 7%, 6%, e é esse ano 25,66%, em função também de ganhos financeiros. E o retorno para o acionista, 4,20%, 12,90%, 8,64%, 7,44%, e esse ano ele disparou para 31,03%. Uma ação da Monarch, como falei para vocês também, é uma empresa que tem poucas ações sendo comercializadas na Bolsa. Então o valor da ação é extremamente alto. Geralmente, quando a empresa ela tem aqui uma ação com valor muito alto, ela sempre faz desdobramento dessas ações para aumentar o giro, a liquidez dessas ações. Não é o caso da Monarch, ela não tem interesse, demonstrou não ter interesse
em ter um fluxo maior de venda de ações. Então, ela tem um valor patrimonial de R$ 418, um valor de mercado, se você for comprar uma ação da Monarch, ela vale R$ 396,10 no dia da gravação desse vídeo. Então ela é vendida ainda um pouquinho abaixo daquilo que ela vale patrimonialmente, tendo aqui um deságio de 5% na venda das ações. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 129,85, o que dá uma rentabilidade de 32,78% com base no valor de mercado. Ela distribuiu nesse ano de 2025, R$ 153,12, o que também dá um yield absurdo, 38,66%. Até porque a empresa que ela distribui tanto dividendo assim é porque não tem interesse em reinvestir esse valor. Então, quer dizer, é o dinheiro que ela está aplicado e ganha dinheiro com essa aplicação e distribui parte desse ganho para os seus acionistas. PL, preço barra lucro, 3 anos. Quer dizer, se você compra uma ação da empresa por R$ 396,10 e a empresa ganha R$ 129,85, só que isso aqui, vamos colocar também da seguinte forma, não vai ser uma constante, porque quando você olha o histórico de lucro da empresa, 8, 26, 17, 15, esse ano 59 milhões de reais de lucro. Esses 59 milhões de reais, como eu citei para vocês, tem aqui o lançamento de juros recebidos, não dos 120, mas de praticamente 90 milhões de reais, né? E teve aqui também o lançamento de uma perda. Então esse resultado aqui é um resultado que ele fugiu um pouco da curva. Então quer dizer que não vai ser uma constante essa geração de resultados aqui na faixa de R$ 129 reais. Mas enfim, com base no que ela fez no ano passado, ela projeta, né, também um yield aqui de 38,66% com base nos dividendos que ela distribuiu. Mas não vai ser assim daqui para frente, a não ser que também surjam outros ganhos que não estão previstos aqui pela demonstração contábil. Então, em 3 anos, você recebe o retorno, né, do seu investimento através dos lucros gerados. E aí o grande problema da empresa está nesse free float aqui, 12%. Por quê? A maior parte das ações, elas estão aqui, ó, na Monarch Participações, né? E daí temos aqui também o Silvio Marzagão e participação aqui da família Marzagão dentro do controle societário. E tem 12% das ações que circulam livremente no mercado. Porém, como são poucas as ações, então não vamos ter aqui uma facilidade de comprar e vender as ações da Monarch. E ela não tem TH long também. Se ela for vendida, não existe uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo tratamento majoritário. E aí é uma empresa que ela tem aqui o comportamento do valor de suas ações sempre com valor alto aqui, ó, 240, 250 reais aproximadamente, lá em 2021. Aí em 2022 ela sobe, chega a bater em 300 reais, cai, e daí em 2023 já quase chega aqui nos 400 reais o valor de uma ação, volta ali, bate nos 300, e aí ela dispara. Aí ela tem um pico aqui no ano de 2024, ultrapassando os 400 reais, volta, cai aqui um pouquinho acima dos 300 reais, aí ela dispara novamente agora no final de 2025, onde ela atinge ali também praticamente 500 reais o valor de uma ação, olha só, 500 reais uma ação da empresa, só que nem na sequência ela já despenca, né? E aí ela fica trafegando aqui na faixa de 380, 390 e batendo aqui em 396,10 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Monarch tiveram seu menor valor, quando que tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Bicicletas Monarch SA.